Outros, por favor, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 2. Lucas 2, nós vamos estudar os versículos 25 ao 32. Hoje o terceiro cântico na série do Advento, que conhecemos como Nunc Dimittis, o cântico de Simeão. Eu não sei quantos de vocês já esperou ou ficou ansioso por alguma coisa a qual vocês queriam muito ou que esperam ainda, né? Algo que certamente muitos de nós sempre esperamos alguma coisa mais do que outras, e isso muitas vezes mexe com as nossas emoções, isso muitas vezes mexe com sentimentos, rotina, e eu não sei quantos de vocês já tiveram uma situação dessa ou estão numa situação dessa nesse momento. Não sei quantos já puderam presenciar aqueles militares voltando para casa depois de muito tempo, né, em alguma missão ou guerra ou alguma batalha específica. E eles voltam com desejo de encontrar os seus familiares, né, voltam com muitas vezes trazendo surpresas. Alguns deles que até deixaram suas esposas grávidas e agora voltam já com o filho que já nasceu, né, isso acontece de forma frequente. Se você pensar também no sentido de espera, alguns casais que muitas vezes esperam para ter um bebê, e todo mês ali ficam olhando se vai dar um positivo, né, no exame. Há pessoas também que muitas vezes estão com uma doença grave e esperam todas as consultas ou cada exame para ver se essa, doença cessou ou se diminuiu ali os sintomas, algum resultado positivo, e dentre outras esperas, né. Esperar por algo que queremos muito, mas não sabemos quando e nem como vai acontecer, é sempre um desafio. Você esperar por algo que vai acontecer é algo que é natural, você espera, muitas vezes traz ali certa ansiedade, dependendo aí da situação. Mas, por exemplo, a pessoa que trabalha, ela espera que o salário dela vai cair no final do mês ou no começo do mês, dependendo aí de como você recebe. Ela está esperando isso. Mas uma coisa que você quer muito, mas não sabe quando vai acontecer. Isso é um desafio. No relato bíblico de hoje, nós vamos ver um homem que esperava há muito tempo por algo que ele não sabia quando aconteceria, mas ele sabia que aconteceria. Ele não sabia como e nem quando, mas tinha no seu coração a firmeza, a firme promessa de que isso ia acontecer. Simeão, um homem que o texto bíblico não fala muito, mas a pequena parte que sabemos e vemos dele tem muito a nos ensinar. Vamos ler o trecho aqui de Lucas 2, os versículos 25 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo, Israel. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo exemplo desse homem que o Senhor deixou revelado e registrado nas Escrituras. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos aqui contidos. Eu peço que o Senhor possa abrir os nossos corações para aprender com ele e vivermos nessa mesma expectativa e perspectiva que esse homem vivia. Ó Deus, trabalhe nos nossos corações nessa manhã, para que possamos estar atentos à tua palavra
e sairmos aqui, Senhor Deus, dispostos a praticar cada vez mais a verdade dela. Em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse trecho, meus irmãos, ou seja, se eu pudesse trazer aqui um resumo do que nós iremos estudar, o que esse trecho nos ensina é que confiar nas promessas de Deus requer uma vida de obediência e piedade, desejando sempre agradar a Deus, que cumpre o que prometeu. Como eu já disse anteriormente, não há muitos detalhes de quem Simeão era. O texto já inicia falando sobre ele em relação a uma expectativa da vinda do Messias, ou como ele mesmo fala, o Cristo de Deus. Há uma possibilidade grande de que ele fosse apenas um judeu comum. Ele não fosse, como nós vimos na semana passada, um sacerdote, como era Zacarias, né? Alguém que não exercia um cargo, mas que Deus decidiu usar nessa situação marcante da história. Este cântico leva o nome em latim da frase agora despede, né? Nunc dimittis, agora despede, então se dá ao nome a esse cântico. A referência à frase de que Simeão diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Esse texto que nós vemos aqui Simeão falando de cumprimentos, profecias e esperança, e ele termina, inclusive, apontando um pouco para frente do que ia acontecer com esse Messias nos versículos seguintes. Primeiro de tudo, meus irmãos, que nós precisamos aprender, ou que nós vamos aprender com esse homem aqui, nós vamos aprender que a expectativa em relação às promessas de que vemos do Antigo Testamento, como ele via as promessas do Antigo Testamento, implicava diretamente em como ele vivia naquele momento. E eu quero trazer alguns ensinamentos, o primeiro deles aqui, relacionado a Simeão. Pode passar aí, não, por favor? Primeiro de tudo o que esperamos define como nós vivemos, certo? O que esperamos aqui nessa terra vai definir o que esperamos no futuro, ou o que esperamos a respeito de Deus vai definir como nós vivemos agora. No versículo 26, nós temos uma informação muito importante a respeito desse homem, que diz que ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, nós não sabemos em que circunstâncias aconteceu, não sabemos qual foi o momento, como, aonde ele estava, simplesmente nós temos uma informação de que ele recebeu uma revelação, ou seja, o próprio Espírito de Deus, e nessa época aqui, né, lembra que ainda não era comum que o Espírito Santo habitasse no povo. Era simplesmente que o Espírito vinha, muitas vezes habitava para um determinado a situação, ou muitas vezes trazia algumas revelações, como nós vemos nas profecias do Antigo Testamento. Não havia tido ainda a descida do Espírito Santo aqui, como nós vemos descrito em Atos 2. Então, Simeão havia aqui tido uma revelação de Deus. Aqui ele foi de uma forma especial, Deus trouxe uma revelação para aquele homem de que ele não morreria sem ver o Cristo. Agora imagina, né? Certamente Simeão conhecia do Antigo Testamento as profecias que já vemos a respeito do Cristo que viria. Agora imagina esse homem ter recebido do próprio Deus e dizer: olha, o Cristo está às portas. Você não vai morrer até ver o Cristo de Deus, ou seja, aquele que seria o enviado de Deus. E isso nós vemos que é importante, porque nós temos essa informação de que ele tinha recebido essa revelação de Deus, mas ele não simplesmente ficou de forma passiva esperando isso acontecer. No versículo 25, o trecho começa dizendo: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. E aí nós temos algumas características desse homem. Primeiro, ele era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. Então, nós vemos aqui que é interessantíssimo que, por mais que ele tenha recebido aquela revelação de que não, você vai ver o Cristo, ele não ficou de forma inerte, simplesmente esperando. Tá bom, vou ficar aqui na minha, simplesmente esperando, qualquer hora o Messias vai chegar e eu vou vê-lo. Não, ele vivia de forma justa e piedosa nesse mundo. Uma forma justa é que ele estava vivendo de acordo com o que Deus queria. Ou seja, ele tinha uma vida correta diante de Deus e dos homens. E uma forma piedosa é que ele era um homem reverente a Deus, vivia com temente
de forma temente ao Senhor. E é interessante que essa referência aqui é uma referência dupla, né. Uma referência para com Deus e para com os homens. Ele era piedoso diante de Deus, vivia de forma reverente diante de Deus, mas ao mesmo tempo era justo diante dos homens. A sua vida batia, o seu testemunho batia com aquilo que ele falava ou com o que ele cria. Não era simplesmente de ele dizer: "Olha, eu estou esperando o Messias", ou vivia de forma piedosa, mas não dava um bom testemunho. Pelo contrário, a sua vida refletia aquilo que ele cria. E o trecho continua dizendo no versículo 25 que ele esperava a consolação de Israel. É interessante essa palavrinha aqui, esperar, que aqui não é simplesmente uma espera como numa espera de uma fila, uma espera numa fila de que está indo ali receber alguma coisa, mas é uma espera de que ele está em um lugar e ele não iria sair daquele lugar até isso acontecer. É aquela coisa de você, de o seu pai, se você é obediente ao seu pai, ele vai dizer: "Ó, você vai ficar aqui, porque eu vou voltar e vou pegar você aqui, então você vai ficar aí, você não vai sair". Era a ideia de uma obediência reverente, com força. E ele estava esperando, com certeza, de que isso ia acontecer. A consolação de Israel, a expectativa positiva e uma esperança no futuro. Agora imagine, diante de toda aquela situação que até já falamos nas últimas semanas, diante daquela situação que aqueles homens viviam, de perseguição por Herodes, um legalismo dos escribas e fariseus que estavam naquele tempo, o mundanismo dos saduceus, o silêncio das vozes proféticas, e Simeão, no meio de tudo isso, como nós dizemos no Ceará, não arredou o pé de esperar a consolação prometida pelo Senhor. Meu irmão, independente da circunstância do que estava acontecendo, ele estava dizendo: "Eu estou firme aqui e eu vou me manter firme, independente do que aconteça, porque eu sei que o que Deus falou, ele é verdadeiro em cumprir aquilo que ele promete". Simeão estava firme nas promessas a respeito do Messias, e a sua linguagem é interessante, que é muito parecida com a linguagem do profeta Isaías. Nós vimos um trecho na semana passada, o trecho de Isaías 40, os versículos 1 e 2. Não sei se eu coloquei aí, coloquei, o texto que vai falar a respeito da profecia de João, né, aquele que viria antes. O texto começa dizendo: "Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém, anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os pecados". Havia expectativa de um consolo, de todo aquele sofrimento que aquele povo passava, havia uma expectativa de que viria alguém que iria trazer consolo para aquele povo. Mas há também uma profecia muito interessante, que é a de Isaías 61. Isaías 61, os versículos 1 ao 3, você pode notar aí para depois você ler na sua Bíblia. Isaías 61, os versículos 1 ao 3, que o próprio Jesus usa também essa mesma profecia em Lucas 4. Profecia de Lucas 4 é usada por Jesus quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. Havia então, como nós vemos aqui Isaías falando, essa expectativa de que aquele que viria, o Messias que viria, ele viria trazer consolo ao povo. Ele traria consolo ao povo de Israel de todos os seus sofrimentos. E Jesus, ele se coloca como esse que veio, quando ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim", em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. E é interessante também que o Senhor Jesus, ao usar a linguagem para o Espírito Santo, lá em Lucas 14, ele chama o Espírito Santo de Consolador, né. Aquele que viria após Jesus, que habitaria o seu povo, seria chamado de Consolador. "Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador". Ou seja, viria aquele que estaria eternamente com o seu povo, habitando no povo de Deus, que seria
o Consolador. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Simeão era um homem que, independente das circunstâncias, ele tinha uma espera firme. E essa espera não era vivida de qualquer forma. Era uma espera vivida com um testemunho justo diante dos homens e piedoso, reverente diante de Deus. Isso diz muito sobre aquele homem, porque o que esperamos define como vivemos. O que nós esperamos a respeito de Deus deve definir a forma como nós vivemos nesse mundo. O versículo 27 diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Isso aqui é outra coisa que nos ensina muito a respeito daquele homem. Aqui esse texto, movido pelo Espírito, é no poder do Espírito. Ou seja, ele vivia na dependência do Espírito. No poder do Espírito, ele foi levado ao templo. Mesmo em meio a um período obscuro, ele continuava fazendo o que deveria. Rapaz, isso aqui todo mundo está fazendo o que um esfriamento espiritual, nós não temos mais revelação a respeito de Deus, as pessoas estão fazendo cada um que quer. Simeão continuava fazendo o que tinha que fazer. Simeão continuava firme, fazendo o que Deus queria e da maneira que ele queria. Ele não apenas esperava de forma passiva, ele tinha uma vida que demonstrava que essa espera era uma espera prática. A despeito do esfriamento e das crises religiosas, ele permanecia firme em fazer a vontade de Deus. Aqui está uma coisa que certamente muitos de nós precisamos refletir nos dias atuais. Olha os dias que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós falamos que amamos e esperamos a vinda de Cristo, mas vivemos como se isso nunca fosse verdade. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando que um dia estaremos na presença do nosso Salvador. Nós estamos esperando que um dia iremos encontrar com Cristo. Mas as nossas vidas vivem como se isso nunca fosse uma realidade. Se de fato amamos e esperamos estar com esse Cristo que nós pregamos, tudo na nossa vida deveria girar em torno dessa verdade. Se nós amamos a Cristo e nós estamos de fato esperando que um dia estaremos com Ele ou que Ele virá nos buscar, tudo na nossa vida deveria girar em torno dessa verdade. Os nossos relacionamentos, nossas famílias, os nossos trabalhos, nossos estudos, tudo isso deveria girar na perspectiva da eternidade. Lembre-se que o que você espera define como você vive. O que você espera define como você vai viver. Como vivemos nesse mundo, também revela uma segunda verdade. A forma como vivemos revela muito do que está dentro do nosso coração, ou seja, muito do que nós amamos. O que esperamos define o que nós amamos, ou diz muito a respeito do que nós amamos. Ser filho de Deus pressupõe amar o que Deus ama, né? Hoje, nós estamos vivendo uma época de um cristianismo que é aquela coisa, eu amo a Deus, porém eu quero viver da forma como eu acho que é a verdade. Muitas vezes a gente vai falar para as pessoas a respeito da verdade das Escrituras, e o relativismo vem dizer, essa é a sua verdade. Isso é o que você pensa, né? A verdade de Deus, as Escrituras já não são mais a base pela qual o cristianismo está solidificada e firmada, infelizmente. Mas se nós estamos falando de um cristianismo bíblico, daqueles que de fato amam e vivem para Cristo, para Deus, nós devemos colocar isso na nossa mente. Ser filho de Deus pressupõe amar o que Deus ama. Ninguém falou mais do que isso do que o apóstolo João, né? Escrevendo suas cartas e falando que aqueles que estão em Cristo, eles não amam o mundo. Pelo contrário, vão amar o que Deus ama. Se eu digo que amo a Deus, mas eu não faço o que Deus diz, eu sou mentiroso, é o que João vai dizer. Então, meus irmãos, a primeira coisa aqui que nós, nesse tópico, eu queria que vocês firmassem nas suas mentes. Ser filho de Deus pressupõe amar o que Deus ama. Os filhos de Deus deveriam viver firmados exclusivamente naquilo que Deus prometeu. Hoje nós temos visto uma espécie muito grande de misticismo e idolatria. Pessoas que buscam respostas em tudo e em todos. Eu estava
essa semana nós estávamos indo, acho que era no pré-natal com a Isabela, acho que era. E aí eu coloquei no rádio, né, para ir ouvindo algumas notícias, e tinha lá uma não sei como é que chama aí, uma mulher que adivinha as coisas para o povo, né. E essa mulher é bem famosa no Instagram. Meu amigo, assim, eu estava ouvindo as notícias, né, e de repente a apresentadora lá, a radialista, começou a ler uma enxurrada de mensagens perguntando a respeito do futuro para aquela mulher. E eu achei assim, tipo: "Gente, isso ainda é uma realidade muito grande". É tanto que você passa, né, aí tem lá no jornal, né, assim: "Quer saber do seu futuro?", né, aí tem o número do WhatsApp. Existe isso aí de forma mascarada, mas deixa eu falar, existe também uma forma de cristianismo dessa forma, muito místico, que só quer viver baseado nas suas experiências, só quer viver baseado naquilo que sente. Se a pessoa diz assim: "Meu irmão, o culto foi uma bênção". Foi? O que foi pregado? Eu não sei, eu só sei que eu senti, fiquei todo arrepiado, né. Esse tipo de coisa que nós vemos muitas vezes aí. Se não arrepiou a espinha, é porque o culto não foi bom, independente que a da mensagem que foi pregada. E nós vemos então esse tipo de coisa todos os dias aí. Pessoas confiando nos seus corações enganosos, né, aquela frase tão conhecida: "Siga o seu coração", né. Parece até uma coisa muito romântica. Mas quando nós batemos isso com uma teologia bíblica, Jeremias vai dizer que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que é que nós fazemos com o corrupto? Ou pelo menos deveria fazer? Prender, né? E é o que Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra para guardar é prender, no hebraico, literalmente, prenda o seu coração. Não é porque, olha, eu vou guardar aqui de forma romântica, ele é tão bonitinho. É não. É porque o seu coração é um criminoso. E você precisa prender, precisa guiá-lo no lugar correto. E hoje nós vemos esse tipo de coisa. Siga o seu coração. Siga aquilo que você acha que é interessante. Acreditam ah, em princípios. Muitos de nós acreditamos em princípios de pessoas que não conhecem a Deus e acham que estão seguindo a vontade de Deus. Nós vamos seguindo ensinamentos, filosofias humanistas de pessoas que não conhecem a Deus, quando as Escrituras, Deus nos dá aquilo que precisamos para viver uma vida de piedade. Muitos de nós estamos sendo enganados por pessoas que não conhecem ou que não amam a Deus. Se você está buscando ouvir o que quer e fazer o que quer, você está sendo um idólatra. Você está isolando Deus num cantinho e focando em você mesmo, nos seus próprios desejos. Eu coloquei uma citaçãozinha aqui do autor Bill, que ele fala assim: "Tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que seu coração se apega e em que confia com segurança definitiva, tudo que exige lealdade devida exclusivamente a Deus". Isso aqui é idolatria. É tudo que seu coração se apega de forma definitiva, é tudo aquilo que exige uma lealdade que é devida somente a Deus. Isso é idolatria. E por que eu estou trazendo isso aqui nesse contexto? Nós vemos que a forma como nós dizemos que esperamos algo, quando você fala que espera algo, isso vai revelar muito do que está dentro do seu coração. Por quê? Se você de fato está esperando e confiando no que Deus diz, você vai se firmar e ficar firme no que o Senhor diz, independente da circunstância. Mas quando você cede as coisinhas que não é Deus mais alguma coisa, né? Eu estou esperando em Deus, mas eu obedeço a Deus, mas, né? Sempre tem mais alguma coisa. Não é somente eu obedeço e confio na palavra. É sempre a palavra ou Deus mais alguma coisa. E Simeão nos dá um exemplo. Quando ele vê aquele menino, Jesus revelado, no versículo 30 ele diz algo muito interessante sobre o que estava no seu coração. No versículo 30 ele diz assim: "Porque os meus olhos já viram a tua salvação".
a qual preparaste diante de todos os povos. Ele queria, né, como ele fala aqui no versículo 29, que o Senhor podia despedir ele. Por que que o Senhor podia despedir ele? Meu amigo, eu já vi o que eu precisava. Eu já tive o que eu mais queria no meu coração, que era ver o Salvador. Ele não somente disse: Senhor, pode me despedir, mas ele demonstra o que está no seu coração. Ele demonstra o que havia ali, intrinsecamente no seu desejo. Tudo o que ele mais queria agora aconteceu. Ele viu o Salvador. E aqui está o coração dele mostrando: os meus olhos já viram a tua salvação. Isso aqui para mim é o que importa. Ele estava firmado nas promessas passadas, mas isso não era somente de uma forma religiosa. Ele estava firmado naquilo que Deus disse no passado, e isso era de forma prática, ao ponto desse homem dizer: rapaz, eu posso morrer. Já é suficiente. Eu vi a Cristo. E ele nem tinha visto as obras de Cristo ainda. Ele simplesmente viu o bebê. Ele simplesmente viu o menino, Jesus, com poucos dias de nascido. Ele viu o bebê e ele simplesmente mostrou o que estava no seu coração. Eu posso morrer. Isso aqui para mim é suficiente. O qual preparaste, ele fala aí, qual preparaste diante de todos os povos? Simeão tinha em mente de que Deus ele não tinha um plano B. Ele tinha falado que ele enviaria um menino. Esses irmãos aqui que nós vimos os cânticos, eles tinham uma teologia veterotestamentária muito forte, né? Eles conheciam muito o Antigo Testamento, de forma a qual aquelas palavras estavam no seu coração e ele estava dizendo: Deus não tem um plano B. Era esse menino que viria, era esse daqui. E nós vemos isso desde o começo. Quando acontece a queda lá em Gênesis 3, Deus disse que futuramente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. E nós vemos isso também quando o apóstolo Pedro, ele fala do sangue derramado antes da fundação do mundo. Nós vemos isso lá no proto-evangelho, Gênesis 3,15, e vemos isso lá no apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, 18 ao 20, quando ele fala que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não tinha um plano B. Deus não foi pego de surpresa com o pecado, e Deus não simplesmente, peraí, vamos arquitetar aqui agora alguma coisa. Não. A obra da salvação era um plano perfeito que Deus tinha e ele estava executando. E nós vemos isso de forma muito clara na confiança aqui de Simeão, que ele diz: os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E no versículo 32 ele diz: luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Jesus veio para desfazer essas barreiras que dividiam os povos. Ele não foi seletivo. E é interessante que esse homem, que certamente pela a forma como ele praticava aqueles rituais ali no templo, era um judeu, ele tinha também quebrado isso na sua cabeça de que Jesus, o Messias, era só para os judeus. Ele inclui aqui os gentios também. Né? E lembra que havia meio que um sectarismo, né, ali dos judeus. Não, ei, o Messias é só para nós, os gentios não. Mas ele viria para ser luz para os gentios. E Simeão, usado pelo próprio Deus aqui, ele já aponta para frente, dizendo: ele veio. Aquela espera nossa foi cumprida. Ele não veio só para nós. Ele é luz para a revelação aos gentios. E para Israel é glória. É para trazer um brilho para o povo da qual veio o Messias. Meus irmãos, isso deveria nos trazer um encorajamento. Primeiro, porque o nosso coração deve estar firme naquilo que Deus diz. E segundo, que nós vemos que Deus ele não tem perdido o fio da meada na história da revelação. Aquilo que ele falou, que ele seria luz para os gentios,
a glória de Israel. Mais uma vez aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia. E o apóstolo Paulo fala disso, né, que ele entendeu esse mistério de que ele seria o apóstolo aos gentios mais para frente. E sabe que isso, onde é que isso vai findar? Na igreja. A luz dos gentios, para nós aqui, nós que não somos judeus, a igreja, aquele menininho que estava ali, não sei em que circunstâncias Maria e José trouxeram ele ao templo, não sei se enrolado em algum pano, alguma coisa do tipo, mas aquele menininho, ele era o cabeça da igreja. Ele era a luz para os gentios, a luz para nós que vivíamos em trevas. A luz para nós que estávamos na escuridão, perdidos nos nossos pecados. Estava ali diante de Simeão. É por isso que ele diz: meu amigo, eu posso morrer agora. Eu não preciso de mais nada. Isso diz muito do coração daquele irmão. E a forma como nós olhamos aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala e aquilo que esperamos, diz muito do que também está no nosso coração. Deus não tem um plano B, e é por isso que nós devemos ficar firmes nas suas palavras, nas suas promessas, naquilo que ele diz. Nós não precisamos viver uma vida de simples emocionalismo. Eu não estou dizendo que as emoções são problemas, não, porque Deus nos deu emoções. Não é problemático. Nós não podemos ser levados por ela. Nós temos uma firme promessa, a palavra de Deus, e podemos confiar nela. Assim como Simeão está nos mostrando aqui. E por último, nós, enquanto estamos vivendo aqui, nesse momento, nós olhamos para o passado, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós vimos, diz muito de como nós vivemos hoje, mas também a forma como nós olhamos para o futuro, aquilo que nós ansiamos, o que esperamos define o que nós ansiamos. E os versículos 27 ao 29, eu deixei por último aí, eu fiz meio que um sanduíche, né, do texto, mas esses versículos 27 ao 29, 27b, a parte B do versículo 27. Eu queria que você imaginasse aquela cena, né? Imagina a cena naquele templo. Um templo que certamente cheio de pessoas. Imagina quantas crianças vinham ser apresentadas naquele templo por dia ali. Imagina quantas pessoas passavam ali naquele templo em Jerusalém, ali a cidade central do povo judeu. Imagina quantas pessoas passavam ali naquele lugar. Simeão está lá, no meio daquele povo, continuando a cumprir seus rituais, orando, alguns deles que vinham cumprir suas promessas diante de Deus, promessas que eram feitas, alguns que vinham oferecer os seus filhos a Deus de forma a qual prometeram antes de nascer, e a qual também o costume judaico mandava. Mas pensa só, no meio de todo aquele povo, Simeão reconhece que tem alguém ali que não é igual a todos. Simeão finalmente chega diante daquele que ele tanto esperava. Eu não imagino ali como ficou o semblante daquele homem, de ver um bebezinho, mas não era simplesmente um bebezinho. O bebê já é tão lindo, né? Nós vemos um bebê hoje e a gente já se derrete diante do bebê. Mas imagine estar diante de um bebezinho que ali estava o rei do universo, encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Simeão estava diante do Deus encarnado. Achei interessante essa citação que o autor lhe fala. Aquilo que Maria indicara no Magnificat, o Cântico de Maria, aquilo que Zacarias deixara transparecer no Benedictus, o que o Glória em Excelsis deu, o louvor dos anjos já proclamara, isso agora é expresso de modo completamente nítido e restrito no Nunc Dimittis de Simeão, isto é, no cântico agora despede o teu servo. Aquilo que Maria esperava,
Aquilo que Zacarias esperava, aquilo que os anjos cantaram agora está ali, encarnado diante de Simeão, o Deus encarnado. Imagine o rosto e os olhos daquele homem que não duvidou das promessas de Deus e ficou firme esperando a manifestação do Messias. Agora ele está diante da promessa. A palavra encarnada em forma de um bebê, mas não qualquer bebê. O Verbo encarnado, o Rei do universo, aquele que veio ao mundo, como Lucas diz, para livrar o seu povo dos seus pecados, salvar o povo dos seus pecados. Ele era o Salvador, Jesus. Após o Salvador, Simeão não queria nada mais nesse mundo. Ele já podia partir. Isso nos traz uma reflexão fascinante de nós pensarmos. Tem algo nesse mundo que fascina você mais do que o céu? Tem algo nesse mundo a qual, se for para você encontrar Jesus hoje, você diz, não, espera aí, Senhor, só isso aqui, mais um pouquinho, espera aí. Alguma coisa que nos fascina mais do que estar na presença do Salvador, vê-lo face a face. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Tanto em Filipenses capítulo 1, quando ele diz que se fosse para estar nesse mundo, era simplesmente para servir ao povo. Ele disse, até eu queria estar aqui, para servir ao povo. Não é simplesmente porque eu tenho medo de morrer, porque estar com Cristo é infinitamente melhor. O apóstolo Paulo não tinha medo da morte. Ele sabia que estar com Cristo era infinitamente melhor. Ele queria estar nesse mundo porque tinha um propósito, servir o povo. Mas ele dizia, se for para estar com Cristo, que seja. Em Atos 20, quando o apóstolo Paulo chega diante daqueles homens ali em Éfeso, que eles vai se despedir deles, e ele diz, mas Paulo, se você for partir, você vai morrer e tudo. Aí o apóstolo Paulo, versículo 24, ele diz, porém, em nada considero a vida como preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. E agora sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é, meus irmãos, eu estou com a minha consciência completa e limpa diante de vocês. Se é para estar com Cristo, amém, que seja, eu estou pronto. Quantos de nós temos isso em nossa mente? De que o mais precioso para nós é estar diante do Salvador. Meus irmãos, se o céu para você não é algo que enche os seus olhos, ou se isso não traz completude ao seu coração, tem algo nesse mundo que é mais importante do que Cristo na sua vida. E aqui não está nos chamando a vida de responsabilidade, porque Simeão nos mostra isso. Enquanto ele estava ansiando pelo céu, ele estava vivendo a vida de forma justa, fazendo o que Deus queria, vivendo a sua vida nesse mundo, mas fazendo isso na perspectiva do céu, de Deus. Agora, Senhor, ele diz, né, no versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão está simplesmente dizendo, agora, Senhor, pode me levar. Nada mais aqui importa para mim. E isso não quer dizer que logo depois daquilo ele morreu, né? Porque o texto mostra isso. Mas o que ele estava expressando era que dentro do seu coração era o mais importante na minha vida aconteceu. Eu vi a promessa se cumprir de que o Salvador veio a esse mundo. Isso para mim basta. Que nós possamos refletir nesse cântico, que não é apenas um cântico tão belo e tão bonito, mas é um cântico que revela muito do nosso coração, se de fato nós estamos ansiando ver o nosso Salvador, se é isso o mais importante na nossa vida. Nunc dimittis, não importa a circunstância, nos ensina que não importa a circunstância que você vive. Nunca perca de vista a eternidade.
tem em seu coração e tudo que você faz a perspectiva de que nosso maior anseio é desfrutar da presença do Salvador. Não importa a circunstância que você viva, meu irmão, financeiramente, de saúde, familiarmente, culturalmente, não importa. O que nós precisamos ter na nossa mente, e o que Simeão nos ensina aqui, é que o nosso coração e tudo que nós fazemos deve ser vivido na perspectiva de que o nosso maior anseio é desfrutar da presença do Senhor. Nossas famílias são importantíssimas para nós, nossos trabalhos são importantes para nós, mas tudo isso deve ser vivido na perspectiva de que estar com o Senhor é infinitamente melhor. Estar com o Salvador e na presença dele é infinitamente melhor. Deixa eu terminar com algumas aplicações. Primeira pergunta: o que tem tomado seu coração nesse mundo? Em que o seu coração tem gastado esforço em refletir, pensar, desejar? O que é que tem tomado o primeiro lugar no seu coração? Segunda pergunta que eu queria trazer para você refletir é: qual é o sentimento que você tem ao pensar na pessoa de Cristo? É simplesmente alguém que veio nesse mundo e um dia eu tive um encontro emocional com ele, mas é isso, né? Uma vez por semana eu vou lá, ouço um pastor, um irmão falar sobre Cristo, a gente canta algumas coisas sobre ele, é só isso. Qual é o sentimento que você tem ao pensar sobre a pessoa mais importante que já pisou nessa terra, o nosso Salvador, que veio de forma perfeita, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos redimir da nossa vida de perdição? Qual é o sentimento que você tem ao pensar em Cristo como Salvador? Em que lugar ele está habitando na sua vida? E ao pensar para frente, como o anseio por Cristo influencia a forma como você vive? Se você diz que de fato anseia em desejar estar com Cristo, que você deseja estar com Ele futuramente, e até acho que é a canção que nós vamos cantar daqui a pouco, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Nós cantamos e desejamos que Cristo venha buscar o seu povo, tá? Mas enquanto nós estamos desejando isso, como é que você tem vivido? Como é que Cristo tem moldado a sua vida enquanto você está vivendo nessa espera? Como Simeão diz, como é que você está vivendo na espera da consolação do povo, desse povo gentil aqui que somos nós, a igreja? E qual um dia nós estaremos todos novamente juntos diante do nosso Salvador. Meus irmãos, Jesus não é apenas um bebezinho que veio ali bonitinho e que dá o nome ao Natal. Ele é aquele que veio de forma encarnada, tirar o pecado do mundo. Aquele que livra o seu povo das suas vidas de perdição. E ao pensar nisso, isso deveria nos levar a uma vida de devoção, de piedade, de justiça, no sentido de viver de forma correta para Deus. Em tudo que fazemos, tudo que pensamos, seja nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na vida de igreja, tudo isso deveria ser feito em perspectiva de que logo, logo nós queremos estar diante do nosso Salvador, e isso é o que mais importa. Que o Senhor possa trazer essa confiança no seu coração que de fato você vai estar diante do Senhor logo, logo, mas que isso não seja apenas uma visão para o futuro, mas para que você possa viver em perspectiva do céu agora. Que um dia, quando você estiver diante de Deus, você possa simplesmente desfrutar de algo que você já ansiava aqui. Não vai ser uma surpresa. Vixe, cheguei no céu. Não. O Senhor ansiava por esse momento. Eu estava esperando a minha vida inteira por isso. E agora os meus olhos veem o Rei. Que um dia nós possamos, com o coração alegre, chegar diante dele, com esse anseio que já temos aqui agora. Vamos orar. Senhor, obrigado por Cristo.
Obrigado porque o Senhor veio a esse mundo. Veio como um bebezinho, cresceu, morreu em nosso lugar, ressuscitou, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, tivéssemos uma vida nova em Cristo Jesus. O Senhor se tornou justo e justificador daqueles que creem. Ó Deus, que isso não seja apenas algo religioso que venhamos viver nessa vida, mas que essa realidade de que um dia estaremos com o Senhor e queremos ver o Senhor novamente, venha impactar tudo que vivemos aqui nessa vida. A forma como lidamos em todos os nossos dias, em tudo que fazemos, seja na perspectiva de encontrar o nosso Salvador. Obrigado, Senhor Deus, pela história desse servo Simeão, pelo exemplo dele, e que nós possamos aprender e viver, assim como esse irmão vivia, com a eternidade nos seus olhos e no seu coração. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém.